Ouça agora uma poderosa reflexão para a edificação da sua vida conjugal, com o pastor Rafael dos Santos. Muito bem, povo de Deus, dando continuidade aqui à nossa série de ministrações do livro de Cantares de Salomão. Eu quero ler com você agora Cantares, capítulo de número 8, do versículo 1 ao 4. Diz assim: Ah, quem me dera que foras como meu irmão, que mamou os seios de minha mãe. Quando te encontrasse lá fora, beijar-te-ia e não me desprezariam. Levar-te-ia e te introduziria na minha casa, na casa de minha mãe, e tu me ensinarias e eu te daria a beber do vinho aromático e do mosto das minhas romãs. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a sua direita me abrace. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis, nem desperteis o meu amor, até que queira. Até aqui somente que eu quero compartilhar com você essa breve reflexão para abençoar a sua vida conjugal. Cantares 8, do versículo 1 ao 4. E a noiva, a mulher, ela diz algo aqui que chamou a minha atenção. Ela diz assim: a quem me dera, versículo 1, a quem me dera que foras como meu irmão, que mamou os seios de minha mãe. Eu vou falar aqui o contrário, não é? Apesar da noiva aqui, da esposa, estar dizendo, a quem me dera que foras com meu irmão, segundo alguns estudiosos, no Oriente Médio, não é, era comum, quando a mulher na rua, ela beijava um homem no rosto, na face, o ósculo, né? Todo mundo identificava aquele rapaz que estava sendo beijado por aquela moça como seu irmão, porque não era comum as mulheres beijarem seus maridos na rua, né? Porque era algo muito íntimo. Então, quando alguém, né, via uma moça beijando um rapaz, logo entendia, são irmãos. Isso era um costume no Oriente Médio, segundo estudiosos, porque uma mulher não beijava seu marido na rua, né, por conta disso ser uma coisa íntima. Então isso era algo que era feito dentro de casa, né, devido ao grau de intimidade entre o marido e a mulher naqueles tempos. Porém, nos nossos dias, isso mudou, né? Aqui o nosso costume, aqui no nosso país, na nossa nação, por exemplo, se você vê um homem beijando, né, uma mulher, como é que você interpreta? Como sendo o marido dela, o namorado, o noivo, alguma coisa dela, né? Porque como é que a mulher vai beijar um homem na rua se ele não for nada dela? Hoje tá perigoso até você receber o beijo na bochecha de uma outra mulher, né? Se alguém, eu sendo casado, uma mulher na rua me encontra, me abraça, me dá um beijo no rosto, puxa vida, vão dizer que eu tô traindo a minha esposa, porque é uma questão de cultura. E aqui ela disse, quem me dera foras como meu irmão. E eu trazendo para os nossos dias, eu vejo aqui uma questão que é muito séria, porque é exatamente aqui apresentado pela essa noiva um problema. Marido e mulher não são irmãos. Um esposo não é irmão de sua esposa. Uma esposa não é irmã de seu marido. Os laços que mantêm, que fazem a manutenção, não é, da vida conjugal, eles não são laços fraternos, de irmandade. Ah, mas são irmãos em Cristo, se eles forem cristãos, ok, tudo bem, legal. Mas dentro do quesito conjugal, o que prevalece não é a fraternidade. O amor não é o fraterno. O amor é o eros, né? Caminhando para o ágape, que é o amor de Deus pela humanidade, não é? Que é o amor da salvação, que é o amor maior, é o amor ágape. Mas no quesito vida conjugal, o amor é o quê? É o eros, não é o fraterno. E o que eu quero dizer para você é que não pode ser uma coisa comum um casal de cônjuges viver como se fossem um casal de irmãos dentro de casa. E é o que tem acontecido em muitos lares, onde o marido e a esposa são como dois irmãos dentro de casa. Eles não têm intimidades. E olha só o que eu vou mostrar para você aqui nessa palavra mesmo. Se de fato fosse correto, né, o marido ser como irmão para sua esposa e uma esposa ser como irmã para seu marido,
algumas coisas não aconteceriam, porque eu tenho 2 irmãs e eu jamais, né, não tem como haver o que pode haver entre um marido e uma mulher, haver entre 2 irmãos. Não tem como esse tipo de coisa acontecer. Isso é uma aberração. É abominável diante de Deus. Mas veja, o relacionamento de um homem com a mulher, ele não é pautado em laços fraternos, mas em laços do amor eros. Por exemplo, se esse anelo da esposa aqui, né, fosse real, se o seu marido fosse como irmão para ela, e se ela fosse como irmã para o seu marido, algumas coisas não aconteceriam, que a gente vê aqui do versículo 1 até o versículo 4. Por exemplo, ela não o beijaria como uma esposa beija o seu marido. Você não beija o seu irmão como você beija o seu marido, né? O seu irmão você vai beijá-lo no rosto. Você vai até dar um abraço do seu irmão, na sua irmã. Mas, presta atenção, o seu marido, você não beija no rosto, né? Você beija na boca, né? E que seja aquele beijo bem legal, né? De língua, se for possível. Aquele beijo íntimo, né? Aquele beijo de amor, aquele beijo de paixão do marido com a esposa, da esposa com o marido. E o beijo na boca, ele dá início a tudo, né? Ele liga. É bom beijar na boca, né? Então o marido beija a sua esposa na boca, a esposa beija o seu marido na boca, mas claro, marido, escova os dentes, né? Não vai querer beijar a mulher com mau hálito, né? A mulherada também aí, escova os dentes, se cuida. Não vai querer abrir aquele bocão para beijar a sua esposa, dar beijo de língua, né? Se não escova os dentes, se não se cuida, isso também ajuda. Às vezes a mulher não quer nem beijar a boca do esposo, não é porque ela não quer, porque o marido não ajuda. Tá lá com mau hálito, né? Não escova os dentes, não tem asseio próprio. Isso tudo atrapalha o relacionamento, né? Então veja, se a esposa é irmã, se o marido é irmão da esposa, primeiro, não o beija como beijaria a sua esposa. Não o beija como beijaria o seu marido, né? Segundo, ela não aprenderia com o esposo as práticas da vida conjugal. Ela disse aqui, ele me ensinaria, ó, versículo 2, levar-me, te introduzir na casa da minha mãe, versículo 2, e tu me ensinarias e eu te daria de beber do vinho aromático do moço das minhas romãs. Aqui diz, e tu me ensinarias. Ela não tem como aprender as práticas da vida conjugal com o irmão. Não tem como aprender as práticas da vida conjugal com a irmã. As práticas da vida conjugal você aprende com quem? Com o seu esposo, com a sua esposa. Então, se você está atuando como irmã do seu marido, você não está ensinando o seu marido as práticas da vida conjugal. Tanto sexuais, quanto sentimentais, quanto emocionais, né, quanto domésticas. As práticas da vida conjugal só são possíveis quando você se relaciona com uma pessoa que é seu marido, que é sua esposa, que é seu cônjuge, que é uma só carne com você. Porque muitas dessas práticas da vida conjugal vai depender do quê? Do serem uma só carne. E não tem como você ser uma só carne com alguém que é seu irmão, com alguém que é sua irmã. Terceiro, ela não poderia compartilhar os seus encantos prazerosos, ou seja, o seu vinho aromático, né, e o mosto das suas romãs, ou como diz em outra tradução, o seu vinho perfumado e o licor das suas romeiras. O que é isso? É os seus encantos prazerosos. A sua libido, ela não tem como compartilhar isso com o irmão, com a irmã. O marido não vai fazer isso com a irmã. Por quê? Isso é coisa que se compartilha com o marido, com a mulher, com o cônjuge. Então, se o teu marido é teu irmão, você não tem como compartilhar com ele, não é? Aquilo que você tem, o seu prazer, os seus encantos de mulher. E marido não vai ter como compartilhar com ela os seus encantos de homem, não é? Aquilo que dá prazer à mulher. Por quê? Porque ela é irmã. Então não tem como. Então você, mulher, não pode ser irmã do seu marido. E você, marido, não pode ser irmão da sua mulher. Você não pode ter um relacionamento no nível do fraterno, não é? É no nível do eros pro ágape. Fraterno é coisa de irmãos, né? Mas relacionamento conjugal é pautado no nível de relacionamento de amor eros, não é? É o amor do casamento, é o amor do sexo, é o amor da paixão conjugal. É isso que tem que prevalecer no seu relacionamento. Quarto, não é? Se um casal estão vivendo como irmãos, eles não terão o prazer de poder se deliciar nos braços um do outro.
né? Tendo com ele a intimidade que, com ele ou com ela, a intimidade só é cabível entre marido e sua esposa. A gente leu aqui no versículo 3, ó, Cantares 8:3, a sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a sua direita me abrace. Isso aqui, da forma que está sendo representado aqui, só é possível, isso aqui, no marido com a esposa, no noivo com a sua noiva, no namorado com a namorada, né? Aqui ainda com certos limites, né? Mas com o irmão, você vai abraçar seu irmão assim? A sua irmã? Então não dá. Né? Então não tem como se deliciar nos braços da pessoa do seu lado se ela for como irmã para você, ou se ele for como irmão para você. Não tem como. Essa intimidade só é cabível no relacionamento entre um marido e mulher, entre a mulher e seu esposo. Quinto, quando o casal vive como irmãos, eles não têm, né, como o amor deles, a paixão deles, não tem como ser despertada. O desejo sexual não tem como ser estimulado. A paixão não tem como ser acesa, né, como acontece entre os cônjuges. Aqui no versículo 4 diz: conjuro-vos, ó filho de ouro, que não acordei nem desperteis o meu amor até que queira. Quem é que desperta o amor? O marido desperta o amor da esposa, e a esposa desperta o amor do marido. O que é esse amor? Que é desejo sexual, é o estímulo do desejo sexual, né? Então o marido desperta o desejo sexual da mulher, e a mulher desperta o desejo sexual do marido. Se estiverem vivendo como irmãos, não vai haver esse despertar, não vai haver o despertar da paixão, não vai haver o despertar do amor, não vai haver o despertar do prazer conjugal. Isso com certeza vai ser danoso para a vida conjugal. Isso não vai ser bom para a vida conjugal. Então que você e seu marido tenham ciência disso, de que vocês não são irmãos, vocês são marido e mulher. Mulher, você não é irmã do seu marido. Marido, você não é irmão da sua mulher. Vocês são marido e mulher. É outro negócio. O relacionamento de vocês não está pautado em fraternos, está pautado em eros, ok? Caminhando para o ágape. Então recebe esse conselho de Deus aí para você. Não seja irmã do seu marido, não seja irmão da sua mulher. Ainda que vocês sejam irmãos em Cristo, não é? Mas que vocês possam desfrutar do amor conjugal no nível do eros e não do nível do fraterno. SOS Vida Conjugal.